Fala, síndico, beleza? Hoje um pouquinho diferente, com os fones aqui tá mais fácil para eu poder gravar assim hoje. Bom, você já teve a sensação de que os problemas do condomínio surgem sempre de surpresa? A piscina quebrada no verão, a caixa d'água está esquecida, a manutenção está atrasada, a obra fora de época. A verdade é que muitos desses problemas não são imprevistos, mas sim falta de planejamento. Então, hoje eu vou montar um calendário prático aqui para você de como você pode montar uma rotina ou uma previsão de manutenções e obras dentro do condomínio mês a mês com as principais demandas que o seu condomínio vai ter. Preste atenção. Então é legal a gente entender que o condomínio ele funciona como uma pequena empresa. Então fica muito mais fácil a gente gerenciar um condomínio se a gente tiver esse calendário de manutenções e obras, né? Então o calendário vai ajudar a antecipar manutenções, evitar custos emergenciais, também a organizar os contratos que a gente tem com os prestadores de serviço, reduzir riscos jurídicos e melhorar a convivência entre os moradores. Você não quer os moradores aí na sua orelha, buzinando, dizendo que agora tem mais uma obra, mais custos, que não estava previsto na previsão orçamentária e assim por diante. Então vamos lá, um calendário prático mês a mês, começando por janeiro. O início do ano é o momento da organização do condomínio. Então nesse mês, geralmente acontece a AGO, a Assembleia Geral Ordinária, e a revisão do orçamento é feita, a previsão orçamentária é apresentada, né? Também é redobrada a atenção à segurança por causa das férias que ainda estão acontecendo. Então em janeiro, nós vamos ter a AGO e também o reforço da segurança com relação às férias que teve aí no mês, e além disso também, então a prestação de contas, previsão orçamentária. Seguido por fevereiro. Esse é um bom mês para a primeira lavagem da caixa d'água, tá? E ajustes operacionais que a gente vai ter pós-verão. A caixa d'água tem que ser lavada 2 vezes por ano, então é interessante que a primeira seja feita no primeiro trimestre, para a gente conseguir ter uma organização interessante ali também. Março. Após o verão, então, entram os cuidados com os jardins, áreas verdes, pequenos reparos que ficam para depois. Então em março é interessante ter um pequeno cuidado com os jardins, principalmente após o verão. Então você pode chamar um jardineiro para fazer a poda nas árvores, nos jardins, para que ele possa se preparar aqui para o fim do verão e o início de uma estação mais fria. Abril. Abril é o mês ideal para dedetização, inspeções prediais e revisão dos sistemas elétricos e hidráulicos. A dedetização, assim como a limpeza da caixa d'água, deve ser feita 2 vezes por ano. Então é interessante que você tenha, aqui nesse início, também após o verão, porque então a gente já tem agora uma preparação para o inverno, né? Então com controle de pragas, dessatização, é interessante que a gente faça isso em abril. Em maio, excelente período para obras e manutenções maiores. Então a gente vai começar a se preparar, né? Então para essas obras maiores, porque o clima ajuda nisso. Já passou do verão, que tem aquelas chuvas torrenciais, a gente está fora na maioria do parte do Brasil das temporadas de chuva, então o clima ajuda, né? Porque o uso das áreas comuns acaba sendo menor também. Julho. Então, em junho é um bom momento para a gente capacitar os funcionários, revisar contratos e pensar nas ações para o período de férias escolares que acontece em julho. Junho. As férias de junho vão pedir um reforço na segurança, controle de acesso e atenção às áreas comuns. Então é interessante também que se você tem um condomínio um pouco maior, que você consiga ter atividades recreativas para as crianças dentro do condomínio. Então isso é um diferencial que alguns síndicos acabam conseguindo colocar dentro dos seus condomínios. Então você se preparar para as férias de verão que vão ter, né? Na verdade não são de verão aqui no Brasil, né? Então para as férias de junho que a gente vai ter, onde a gente pode então se preparar para atividades dentro do condomínio, se preparar para que tenha uma circulação maior de crianças, ou então, dependendo do seu condomínio, para uma evasão maior do condomínio. Pode ser que muitas pessoas vão sair para viajar de férias, então a gente se prepara para a segurança nesses locais, visto que vai ter menos pessoas e é bem provável que possa acontecer arrombamentos, furtos, e a gente se prepara para isso também. Agosto. Em agosto, é interessante a gente se preparar para as manutenções na piscina. Questões trabalhistas, como dissídios e ajustes, também pode ser feito agora. Para a piscina, porque a gente já está numa temporada um pouco mais de frio,
o uso da piscina é menor, então a gente pode fazer aquelas manutenções corretivas ou preventivas na casa de máquinas ou na própria piscina. Então ver aquele azulejo quebrado que a gente tem lá dentro da piscina, por exemplo, a gente vai fazer isso em agosto, porque a gente consegue ter menor uso, a gente consegue ter uma manutenção mais tranquila e se preparar para o período de verão que logo virá. Setembro. Agora está entrando a primavera, então volta o foco na jardinagem. A gente já fez isso lá em maio, para se preparar ali para o fim do verão, e agora a gente pode fazer então novamente uma preparação dos jardins, né? Então para a entrada da primavera, e também uma limpeza na área externa, preparação para o fim do ano. Outubro, a nova dedetização. Então a gente fez isso lá no final do verão, e após o verão, né? E agora que vai entrar o verão novamente, vai entrar períodos de calor, pode ter uma infestação de baratas, de ratos, então a gente vai fazer uma nova dedetização e a segunda limpeza da caixa d'água, que a gente fez já também no primeiro trimestre, lá em fevereiro. Agora a gente já pode se preparar então para esse uso do verão. Novembro é interessante a gente fazer então a revisão dos para-raios, para a gente se preparar para as temporadas de chuvas torrenciais que a gente vai ter no verão. Então a gente tem todo o sistema revisado, seguro, a gente entende que isso tudo está funcionando e também já organizar os documentos para o fechamento do ano. Então para a gente possa fazer uma prestação de contas mais fácil ali em dezembro, onde a gente tem também um menor período de trabalho, né, em dezembro, a gente já tem isso tudo meio que preparado. Dezembro. Em dezembro chegou então o planejamento das férias dos funcionários, campanhas de segurança, novamente aquela mesma ideia que a gente falou que teve em julho, né? Então tem um período onde as pessoas vão viajar mais ou vai ter maior circulação de crianças dentro do próprio condomínio, então a gente se prepara para isso e também a organização financeira para o próximo ano, então a gente já deixa preparado para a gente fazer aquela prestação de contas e a previsão orçamentária para o ano que virá. O maior erro na hora de se preparar para o ano é não ter esse planejamento de tarefas e manutenções, deixar tudo de forma reativa. Então, esperar quebrar para então consertar, e esperar reclamar, esperar virar um problema. Então, condomínios bem geridos, bem organizados, não trabalham de forma improvisada, trabalham de forma planejada. É lógico que imprevistos vão acontecer, mas a gente consegue mitigar, diminuir esses imprevistos com um bom planejamento para o ano. Então, se você é síndico ou administrador, usar um calendário como esse vai mudar completamente a sua rotina, você vai parar de ficar apagando incêndio de um lado para o outro e entra numa gestão de fato profissional. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui qual dessas demandas mais dá dor de cabeça no seu condomínio. Também compartilha com seu amigo que é síndico ou que é administrador, que não está planejando direito ali o ano dele, ou que precisa de alguns lembretes como esses, para ele poder planejar bem o seu ano. Nos próximos vídeos a gente vai se aprofundando um pouco mais aí na rotina da administração dos condomínios. Beijo, até a próxima!